Quando eu analisei esse processo e ouvi o depoimento do seu Auro, a minha impressão foi o seguinte: esse cara está condenado, está lascado. Eu repudiei até olhar os demais autos, as folhas do processo e tal. E quando eu cheguei aqui, em audiência, para fazer a nossa audiência de hoje, eu até comentei, hoje o processo não vai demorar muito, vou até pedir para o Henrique confessar, para a gente ir mais cedo para casa, 10 horas está resolvido tudo. E eu saí realmente com esse desejo no coração de fazer o Carlos ajudar a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo. Bora, Carlos, ajuda aí todo mundo, você se ajuda, uma confissãozinha, diminui a tua pena. E aí quando eu apresentei para ele os motivos pelos quais ele deveria confessar, e aí ele, não, doutor, não posso, não vou. Aí eu será que ele está constrangido aqui com o pessoal da corporação militar? Eu pedi para o pessoal do militar sair para ficar sozinho lá com ele, para que ele pudesse abrir o coraçãozinho dele e entender o que de fato estava acontecendo. E é incrível, né, que depois de tentar eu é que fui convencido por ele que deveria mudar minha convicção. Veja só, como é a coisa, né? Porque realmente, como se apresentou à primeira vista, as cenas descritas pelo seu Auro, a gente é induzido a tirar uma conclusão em relação a esses autos de culpabilidade. Mas aí depois a gente vai olhando assim os autos e aí vai acendendo aquela luz vermelha em alguns pontos para que a gente possa chegar a uma conclusão diferente. E aí eu, analisando aqui o processo, eu percebi que tem realmente algumas falhas, muitas falhas, em relação à questão da autoria. Materialidade incontestável. Mas em relação à autoria, tem dúvidas sérias em relação a elas. E é exatamente com relação a essa questão da autoria dos fatos, que aí, quando você vai ler, aí que eu fui ler o processo, agora que eu fui ler o processo realmente, para ver por que chegou nele. E aí eu percebi, realmente esse negócio aqui está todo emaranhado, não tem como se condenar uma pessoa com lastro nessas informações que aqui estão. Recentemente, doutor, nós tivemos aqui um congresso de defensores do júri. E uma das teses que foi ali ventilada foi a tese da perda da chance probatória. O que vem ser essa construção jurídica, doutrinária, da perda da chance? É porque, assim, o Estado, ele é um gigante. Ele pode tudo. Então, o Estado, ele precisa ser dominado. Eu digo que o Estado é um dragão, ou é um dinossauro. Ele é um negócio monstruoso. Ele é um bicho. O Estado é um bicho. E a coleira do Estado se chama Constituição Federal. Então, se você rasga a Constituição, o bicho fica doido. Não tem mais controle sobre o Estado. É preciso que todas as autoridades, todas, e especialmente os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles especialmente, se subordinem a essa coleira chamada Constituição Federal. Porque se eles se envolverem contra a Constituição, o dragão ganha uma força inexpugnável contra a ordem jurídica e constitucional. E nós todos podemos ser vítimas, eu, e a senhora e o senhor, todos nós vítimas desse dragão incontrolável. Que a gente vê aí a história de pessoas que antigamente dominavam com absolutismo, tirania,
E, infelizmente, o cidadão comum nada pode fazer para deter esse poder monstruoso, a não ser se insurgir, fazer uma guerra civil, mas pouca chance tem de prosperar algo dessa natureza lutando contra um dragão chamado Estado. Então, essa questão da perda da chance, que hoje é debatida, é responsabilizar o Estado. Não tirar da costa do Estado o ônus, a obrigação que ele tem de provar por A mais B, inclusive para quem é acusado. O senhor está sendo acusado, o senhor está sendo condenado por causa disso, e ele deveria dizer, perfeito, concordo, vou anuir, está certo, é justo. Ele deveria se convencer. E eu fiz esse trabalho de tentar convencer. Mas ele acabou me convencendo de que, não, peraí, está errado. Não tem provas. Tem suspeitas. Prova não tem. Por que não tem prova? Porque a única pessoa que veio depor, ela não depõe com a obrigação de dizer a verdade, a vítima. Tem um brocardo jurídico que diz assim, teste unius, teste nullius. Significa uma única testemunha, ela não deve servir para condenar ninguém. Esse preceito, ele está colocado aí nas nossas registros de história jurídica, inclusive no Velho Testamento, a Bíblia, diz lá que pelo depoimento de uma única pessoa, ninguém é condenado. Milhares de anos, esse princípio salutar, inteligente, racional e lógico, coerente. Aí, foi tu. Não fui eu. E aí? Em quem a gente vai acreditar? Então, ele precisa de convencimento, de informações que tragam a segurança para que ele possa se envolver contra. E quando as provas, entre aspas, foram trazidas, ele teve a oportunidade de aqui se manifestar e dizer, olha, eu não concordo. Se me condenar, vai condenar um inocente. Por quê? Aí ele explicou, e o senhor escutou o depoimento dele. Então, assim, perda da chance probatória. Mas não é para a defesa essa tese, é contra o aparato estatal. Se a polícia poderia fazer uma diligência, então ela deveria fazer, ela é obrigada a fazer. Se o Ministério Público poderia determinar uma diligência, então não é poderia, é obrigação, ele deve fazer. Para que o material que se recolha durante a instrução inquisitorial na instrução penal, esse material seja de fato o esgotamento de todas as possibilidades de acusação. Não basta o agente policial ou o Ministério Público se satisfazer e dizer assim, olha, eu tenho 5 possibilidades probatórias. Eu tenho depoimento, eu tenho diligência, eu tenho filmagem, eu tenho perícia. Mas sabe de uma coisa? Só essa aqui para mim tá bom, tá excelente. E por aqui eu vou me contentar. Não pode. Porque se eu me abster de providenciar as demais formas de provar, eu estou dizendo, através dessa minha inação, dessa falta de ação, que eu estou condenando uma pessoa sem lastro, sem autorização legal. Essa é a teoria da perda da chance probatória. E com lastro, nessa omissão que muitas vezes a gente vê, então hoje se fala, e eu queria que isso ganhasse corpo, o inquérito defensivo. Por quê? Porque a autoridade policial ela faz o inquérito investigativo. O Ministério Público tem também o inquérito administrativo que ele pode instaurar. O Ministério Público instaura inquérito. O policial, a polícia
instaura inquérito, mas a defesa é proibida de instaurar inquérito. Por exemplo, tem algumas diligências aqui que foram deixadas de ser feitas, que o defensor público, ou o advogado, ou quem lhe faça às vezes, poderia dizer lá para o policial: seu policial, o senhor disse que tem câmera, como tem aqui, ó. Aqui. O senhor está aqui no inquérito dizendo que tem câmera de vigilância lá no Marisco. E por que não está no processo a câmera de vigilância do Marisco? O senhor está dizendo que tem câmera de vigilância lá na loja dos modulados. Por que o senhor não foi pegar essas informações lá? Tem mais aqui, tem mais câmera de vigilância aqui, ó. Tem câmera de vigilância lá na Assembleia de Deus, lá na Rua da Mata, número 962. Por que o senhor não trouxe essa informação para cá? O senhor disse também que ainda tem na residência, na Rua da Mata, número 774, tem também uma câmera de vigilância. Por que não foi trazido para o processo esse material investigativo? Se nós tivéssemos, a defesa, essa capacidade de investigar, a gente ia instaurar na hora inquérito defensivo e exigir da polícia que traga isso daqui, para servir como prova até mesmo contra a defesa, mas para o esclarecimento dos fatos, porque uma vez produzida a prova, não interessa quem ela vai ajudar e não interessa quem ela vai prejudicar, é prova. Da mesma forma, a testemunha. Ela vem depor sobre fatos. Não interessa quem vai prejudicar, não interessa quem vai beneficiar. Ele vem dizer alguma coisa que ele viu ou que ele escutou. Se vai prejudicar, se vai beneficiar. Por isso não existe testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Tem testemunha de fatos que foram arroladas pelo Ministério Público ou foram arroladas pela defesa. Mas são testemunhas com o mesmo peso, com a mesma envergadura, com a mesma responsabilidade. É certo que algumas pessoas vêm sem o compromisso de dizer a verdade, quer seja da parte da defesa, quer seja da parte do Ministério Público, mas vem. E olha só, o que foi que eu descobri? Essa diligência policial foi feita... Está aqui, no dia... Esse fato aconteceu no dia 22 de setembro de 2022. 22 de setembro. Aí, quando é no dia 16 de novembro, setembro, outubro, novembro, ou seja, eram quase 2 meses depois, eles fizeram esse resultado das diligências que a polícia fez. E olha só, como foi feito esse negócio aqui. Aí, eles escutaram a vítima, eles escutaram testemunhas, e as testemunhas que eles escutaram foi Mário Telto da Silva, Helder Otávio Moura Batista, Marison dos Remédios Rodrigues, né? E veja só a conclusão. Veja só a conclusão. Suposta autoria. Dia 16, olha, 2 meses depois. Eles não sabiam quem era a autoria. 2 meses depois. Suposta autoria. Segundo informação de pessoas, olha, presta bem atenção. Olha a segurança que vai trazer aqui para ti. Segundo informação de pessoas, quem são essas pessoas? Não foram identificadas essas pessoas. Segundo informação de pessoas, as quais não quiseram se identificar, não foram aquelas testemunhas que ele trouxe, foram pessoas que não se identificaram. Temendo represálias, o autor do delito em apuração seria o Nacional Carlos Henrique. Ele não diz aqui
que, segundo a informação da vítima, ou das duas vítimas, o suspeito é o seu Carlos, no meu entendimento. No dia 16 do 11, quase 2 meses depois, o seu Auro ainda não sabia quem era o autor. Ele não sabia. Pelo relatório produzido no dia 16 de novembro de 2022, o seu Auro não sabia. Porque se soubesse, estaria aqui, em lugar dessas informações. Eu acho que talvez possa ser, quem sabe seja, não, já estaria 2 meses depois esclarecido esse negócio aqui. Mas não. No dia 16 de novembro, aqui aparece, olha, segundo informações de pessoas as quais não quiseram se identificar, ou seja, não foi a vítima, nenhuma das duas. Temendo represália, o autor em apuração seria o Nacional Carlos Henrique. Então, a gente percebe que o Ministério, o delegado de polícia, ao fazer essas investigações, não levou a sério. Deixou de fazer, de cumprir o seu mistério, a sua obrigação, de forma irreprochável. Deveria ser assim o trabalho de todos nós, né? No serviço público, particular, privado, onde quer que seja. Um trabalho que você não precisa ser chamado a atenção pelo seu superior, por negligência, por irresponsabilidade ou algo do tipo. Bom, muito bem. Então apareceu aí o nome no dia 16, olha só, dia 16 do 11 de 2022, quase 2 meses depois, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 dias depois, foram intimar o Carlos, deixaram lá a intimação, e ele, 5 dias depois, comparece, no dia 21. Olha, seu Carlos, a suspeita, no dia 16, dizem que o suspeito é ele, e ele vai, contrata um advogado, doutor, olha, estão me acusando. Aí foi lá com o doutor, o advogado, se apresentou voluntariamente, e lá foi mantido preso. Já foi preso lá na hora da apresentação dele. Segundo o delegado de polícia, tinha um mandado de prisão contra ele. Ele voluntariamente tomou a iniciativa de ir lá querer se esclarecer, se justificar. Se porventura tivesse sido ele, ou se tivesse sido eu iria me esquivar de me encontrar com a vítima para ela poder me reconhecer. Eu acho que é uma reação normal, é uma reação padrão de olha, o senhor está sendo acusado e a vítima vai estar lá para me reconhecer? Certamente, né? O senhor já conhece isso aqui, o senhor já veio na polícia várias vezes, faz o reconhecimento. Aí eu vou ser reconhecido, então, olha, eu vou fugir. É natural que haja fuga, porque a pessoa quer se esconder da responsabilidade que ela sabe que tem e dificultar o trabalho da polícia. Mas o seu Carlos Henrique, ele fez o caminho inverso. Ao tomar conhecimento, ele foi lá, de peito aberto, para esclarecer. E, graças a Deus, botaram aqui no depoimento dele, não ele confessando, mas negando. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa, neguei lá na delegacia de polícia, não, mas aqui está confessando, tem riqueza de detalhes, então foi o senhor. Não, mas eu não disse isso, graças a Deus. Pelo menos aqui, no depoimento dele, o delegado de justiça, quem fez lá a declaração dele, né, tomou as declarações dele,
fez de um modo escorreito, porque o que ele disse lá para o delegado, ele disse para o juiz que está dizendo para o senhor, não fui eu. Não fui eu. Pelo menos isso, graças a Deus, porque se tivesse, mesmo que não tivesse sido ele, mas se aqui tivesse dito assim, se tivesse sido posto, fui eu, ou quem sabe fui eu, alguma coisa dessa natureza, ele estaria mais ferrado ainda. Graças a Deus, que não foi posto aqui, inclusive por causa do advogado, né, que foi. Se ele não tivesse tomado essa providência de ter ido com advogado, com certeza ia botar lá, não, com certeza não, desculpa aí. Provavelmente ia botar lá, foi eu que como eu matei, não sei o quê. E quando chegar, meu, o senhor assinou? Não, eu não disse isso, não, eu disse o contrário. Quando lhe chamarem na polícia, leve um advogado. Mas também procure um advogado, um bom advogado, tá? Por exemplo, o que ele disse aqui, por que o senhor não rolou testemunha com a tua família, tua mãe, tua esposa? Porque me disseram lá que é informante. Traga o informante. Traga o informante, pelo amor de Deus. Teve um julgamento aqui, eu não me lembro agora, que era só informante. Não, acho que foi o de ontem, era só informante. Ninguém prestou compromisso de dizer a verdade, a não ser 2 pessoas que não viram. Né? Traga o informante. Eu me lembrei, com uma audiência de julgamento que aconteceu lá na vara. E aí era homicídio de irmão contra irmão. Facada única. Aí os irmãos massacrando o outro irmão para ser preso, dizendo coisas feias, horrorosas, tinha nada a ver com o processo. Aí eu estava aqui com o meu coraçãozinho na mão, esse cara aqui está detonado. Aí de repente começou a mudar a maré. Porque o pai começou a dizer, não, esse aqui é trabalhador. Aí depois veio um outro, não, esse aqui é bom, esse aqui é legal, esse aqui é tranquilo, esse aqui bate massa, não sei o quê. E deu assim uma suavizada, quebrou assim aquele clima terrível que estava sendo construído, porque os informantes vieram dizer coisas boas a respeito E é difícil, viu, uma pessoa dizer que ele é um trabalhador. E a gente vê o quão importante é o informante vir aqui para dizer alguma coisa, mas muitas vezes a pessoa é tão que mesmo o vizinho, mesmo a mulher, mesmo o pai não quer vir depor, né? Infelizmente isso acontece. Muito bem. No meu entendimento, nós perdemos uma chance. Nós aqui da defesa perdemos uma chance de provar que não foi ele, porque nós não temos esse poder requisitório contra a polícia. Não temos, nós deveríamos ter. Mas o ônus não é nosso, da polícia, é de quem faz a acusação, mas deveríamos ter essa possibilidade para fazer. Muito bem. A questão da diligência. Na casa deles, sabiam onde ele morava, não foram lá buscar a camisa do Flamengo, o chapéu, o armamento, a droga. Por que não foram? De repente até encontrariam, mas no meu entendimento, eles não foram exatamente porque sabiam que não era ele. Por isso que não fizeram o baculejo lá, a investigação, o fato de entrar dentro do recinto lá, né, para ver se encontrava algum indício, alguma suspeita, sei lá, alguma coisa assim. Não deveria ter ido. E nada encontrou-se para além do depoimento dele negando e do testemunho da vítima. Outra coisa que eu me encabulei aqui também foi esses 15 mil. Ele deve 15 mil reais para o Alisson, o Berel.
Mas como foi que o senhor soube dessa dívida de 15 mil? Ora, bola, se... Vamos imaginar, o Carlos tem uma dívida comigo, traficante. Eu e ele. Ou eu, ele e a minha quadrilha. Agora, se uma pessoa descobre o que se passa entre quatro paredes no meio do crime, 15 mil, como foi que chegou a essa obtusa informação? Ele estava lá no meio do pessoal para descobrir. Não tem lógica. Eu não vejo coerência nesses 15 mil reais aí. Não tem. Para além disso, tem o tal do Berel e o tal do Alisson. Por que o Berel não veio aqui? Berel, tu mandou matar o Auro, né? Indicia por mentoria. E aí, para esse Auro, para vir aqui para responder? Nada. Poderiam quebrar o sigilo telemático, telefônico, sei lá. Não, olha aqui, tu participava do grupo Queimadão aqui, para queimar as pessoas, né? Tá aqui a tua filmagem, tu filmou lá, o cara filmou, tá aqui, rodando, baleando. Nada disso. Pegar um telefone que ele porventura tenha usado, seria da posse dele, para descobrir se ele de fato tem contato com algum traficante. O que eu acho impossível. Impossível. Por quê? Porque traficante, ele não se dá bem com assaltante. O traficante, ele mata o assaltante. Porque o assaltante, ele chama a polícia. Então, aí o convite é feito para o assaltante. Olha, filho, larga as armas. E aí tu vem trabalhar ou como boqueiro, ou como olheiro, ou como soldado, ou como gerente. Mas tu não pode assaltar, filho. Assaltante não, no meu entendimento, não pode ser pertencente à organização criminosa. Por quê? As duas maiores e mais famosas organizações criminosas, Comando Vermelho e o PCC, não aceita assaltante nas fileiras deles. Não pode ter assaltante. Quando a pessoa se incorpora dentro do Comando Vermelho, soldado, gerente, torre, esse negócio assim, mas não pode ser assaltante mais. Acabou a vida de assaltante. Ele abandona a profissão dele. O que trabalha com o quê? Aí eu trabalho... Não, filho, deixa isso aí. Ele se dedica exclusivamente para aquele negócio. Aí o cara tá recebendo condenação aqui por roubo, furto, crime contra o patrimônio. É incongruente, é inconsequente colocar ele como integrante de uma facção criminosa. Incongruente, inconsequente. Nessa condição, fatalmente ele seria morto, levaria tiro na mão. Ou, de vez em quando, dá uma disciplinazinha no cara, né? Pega a mão aí, estende. Pá. Não segurou ainda, peraí, não esconde. Traficante não se dá bem com assaltante. E o que ele responde, e já foi condenado, é crime contra o patrimônio. É incompatível um negócio desse. E lógico, inconsequente. No meu entendimento, se os senhores entenderem da forma como nós estamos aqui apresentando, é uma forma do senhor evitar uma injustiça e também mandar a polícia fazer o trabalho direito. A polícia pode continuar trabalhando, investigando, tem até o dia. Eu até coloquei aqui, olha. Esse caso vai prescrever no dia 21 de setembro do ano de 2042. Faltando muito tempo, né? A polícia pode ir atrás de todas essas diligências aqui que eu falei. Até 2042 pode fazer diligências para encontrar o verdadeiro autor desse crime. Pode ser feito. As investigações continuar até 2042.
sem problema nenhum. Muito bem, senhores e senhoras, o juiz vai submeter o caso à apreciação de cada um dos senhores. E os senhores e senhoras vão ter agora a oportunidade de votar. O senhor vai dizer sim ou não. Perguntas fáceis, rápidas. Primeira pergunta que o juiz vai fazer para o senhor e para a senhora é: esse crime existiu? Realidade, sim. Não tem como dizer para o senhor votar o contrário. Tem prova de materialidade. O autor desses disparos foi o Carlos Henrique? Só que não vai perguntar assim, né? É a autoria. No dia 22 de setembro do ano 2002, a vítima foi atingida por disparos de fogo promovidos pela pessoa do seu carro. Assim mais ou menos vai perguntar. E aí o senhor e a senhora vão dizer assim, não tem prova, senhor juiz. E dizendo isso, o senhor devolve esse inquérito aqui, esse processo, para o Ministério Público ou para o delegado de polícia, para fazer um trabalho melhor. Então, primeiro voto sim, segundo voto não. E acabou o julgamento. Se o senhor e a senhora desejar fazer justiça. Doutor,